Em 2008, o jornal britânico Daily Mail realizou uma pesquisa junto ao público para descobrir qual era o filme que mais levava o público às lágrimas, né? Qual é o filme que mais fazia chorar. E quem ocupa o número 1 dessa lista é Bambi, longa-metragem de animação dos estúdios Disney, de 1942, que é uma adaptação dessa obra-prima do Felix Salten, de 1923. E é sobre ele que falaremos no nosso episódio de hoje dessa série O Que Mudou. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso primeiro episódio sobre a Bela Adormecida da semana passada, que curtiu o vídeo, que compartilhou nas suas redes sociais, que comentou. Isso gera engajamento e ajuda o nosso canal a crescer, não é? E para você que ainda não conhece o canal, aproveite para se inscrever e também para ativar o sininho para você sempre ser avisado quando um novo conteúdo for postado aqui. Se você fizer uma busca aqui pelo canal, você vai encontrar playlists incríveis. Vai encontrar a playlist da live com os pesquisadores, que está maravilhosa, tem conversas incríveis, é realmente um processo, um projeto de extensão universitária que está sendo realizado aqui no canal. Tem também a playlist da Mostra de Cinema, com títulos, né, adaptações de contos de fadas, contos maravilhosos, de literatura infantil em geral, algumas delas que só se encontram aqui no canal, legendadas em português. Então, quero muito pedir que você também dê uma fuçadinha aqui no canal Teoria das Fadas e conheça um pouco de tudo que já foi postado por aqui. E bom, antes de avançarmos para o tema desse episódio, que já aviso vai ser um pouquinho mais longo que o da Bela Adormecida, que eu quero destacar bastante coisa interessante para vocês sobre essa obra literária e sobre a obra cinematográfica também, eu quero comentar uma espécie de um easter egg, que na verdade é uma coisa curiosa que eu reparei revendo o vídeo, né, da semana passada da Bela Adormecida. Vocês viram, né, que existe um anão na história da Bela Adormecida. Eu vou até reler aqui na edição da Paulinas, na página 133, quando o narrador nos diz assim, né, que a boa fada que havia lhe salvo a vida, ou seja, salvado a vida da princesa, né, condenando-a a dormir 100 anos, estava em outro reino, né, a 12 mil léguas, quando aconteceu aquele acidente com a princesa e ela furou o dedo no fuso de uma roca. Mas ela foi avisada do fato num instante por um anãozinho que tinha botas de 7 léguas. Eram botas com as quais faziam-se 7 léguas em uma só passada. E aí a fada, né, sai do reino onde ela estava e vai ao reino da Bela Adormecida num carro de fogo puxado por dragões. Olha só, um anãozinho, um nanico com uma bota de 7 léguas, trabalhando como emissário do rei, não é? Como carteiro do rei, digamos assim. Existe um personagem dentro do livro do Perrault, né, Contos ou Histórias do Tempo Passado, com moralidades, que atende a esses critérios. Os mais inteirados dessa obra feérica já perceberam de quem eu estou falando. Na história do Pequeno Polegar, existe um final, né? Vocês devem conhecer a história do Pequeno Polegar, né, com aqueles ogros, com o casal de ogros e suas 7 filhas e tudo mais. Existem cenas bem sanguinárias nessa história. Mas no final, né, quando o Pequeno Polegar se apropria das botas de 7 léguas que pertenciam ao ogro, existe um final alternativo para a história, né? O narrador vai dizer que o Pequeno Polegar, ele tomou, né, essas botas de 7 léguas do ogro e ele foi trabalhar, olha só, página 259 dessa edição da Paulinas. Ele exerceu durante algum tempo um ofício de carteiro para o rei. Olha só, o rei lhe pagava perfeitamente bem para levar suas ordens ao exército e uma infinidade de damas dava-lhe tudo o que ele quisesse para ter notícia de seus amantes. E esse foi seu maior ganho. Ou seja, disse, né, que o Pequeno Polegar, esse ser diminuto, né, trabalhou algum tempo como carteiro, usando as botas de 7 léguas que eram do ogro. Será
esse anãozinho da história da Bela Adormecida, com bota de 7 léguas, né? Que vai levar a notícia para a fada, o Pequeno Polegar. Olha que interessante, né? Seria esqueci qual que é o termo que se usa para fazer quando duas histórias conversam entre si, né? Além de ser uma intratextualidade, né? Uma possível intratextualidade, é também essa mescla, né, de histórias. Realmente esqueci o nome da coisa. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês as edições que eu tenho aqui de Bambi. É claro, aqui eu vou me basear, eu marquei muita coisa para falar. É a da Wish, não é? Editora Wish, que é de 2019, a primeira edição, super recente. Tradução de P.T. Rissati. Bambi, a história de uma vida na floresta, Felix Salten, que foi uma daquelas obras da Wish, né, que eles fazem pela financiamento coletivo, né? Muito bacana, muito bonita. A capa é meio um papelão, né? Um papel de cartão, bastante, tem todo esse ar ecológico, digamos assim, né? Aliás, a obra é considerada o marco, né? O principal marco da zoopoética, né? Que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Tenho essa outra edição aqui de Bambi, que é um livro baseado, aliás, a melhoramentos, né? As edições melhoramentos trouxeram muitas obras traduzidas, né? Para o Brasil. Tradução de Mário Donato e Marcos Rey, nosso querido Marcos Rey, né? Adaptação do livro original de Felix Salten por Idella Purnell, tradução de Mário Donato e Marcos Rey, edição Melhoramentos. E tem uma sequência pouco conhecida, da qual falaremos um pouquinho, que é Os Filhos de Bambi, também da edição Melhoramentos. Eu comprei essa edição bem velhinha aqui, mas aqui é a versão integral, tá? Da sequência de Bambi. Uma coisa que eu acabei de lembrar, eu deixei aqui separado do meu livro, O Cetro das Fadas, por quê? Porque essa história do Pequeno Polegar, que eu falei para vocês sobre a bota de 7 léguas, e da morte, né, das 7 ogrinhas, das filhas do ogro, aquela morte horrenda, né, é um dos motivos que, nesse livro, né, nesse conto que eu escrevi, O Cetro das Fadas, que está disponível na Amazon, é um dos motivos que vai acarretar na insurreição dos bestiais, né, dos ogros, trolls e goblins, né, contra o reino de Feéria. Bem, então vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor, né, de Bambi, o Felix Salten. O Felix Salten, na verdade, nascido Sigmund Salzmann, ou Sigmund Salzmann, né? Ele nasceu em Pest, na Áustria-Hungria, em 1869. Mudou-se para Viena em busca de plena cidadania, pois era de família judaica. Ele abandonou a escola aos 16 anos devido à falência dos negócios do pai e começou a enviar poemas e resenhas de sua autoria para jornais locais. Tornou-se parte do movimento jovem de Viena e logo recebeu trabalho em arte em tempo integral e como crítico de teatro para a imprensa de Viena. Em 1900, publicou sua primeira coleção de histórias curtas. E então, né, a partir daí, já feito, né, esse início de carreira nas letras, ele começou a publicar em média um livro por ano, além de peças de teatro, contos, romances, livros de viagens e coleções de ensaios. Também escreveu para quase todos os grandes jornais de Viena, além de roteiros de filmes e livretos para operetas. Sua obra mais famosa, né, como se pode imaginar, é Bambi, de 1923. Bambi foi traduzido para o inglês em 1928 e se tornou um sucesso imediato naqueles clubes de leitura, né, clubes de assinatura de leitura mensal, um grande sucesso. Acontece que, em 1933, ele vende os direitos, né, do livro para virar filme para o diretor Sidney Franklin por apenas $1.000. Ele fala R$1.000, coitado, né? Por apenas $1.000. E o Sidney Franklin depois vai transferir os direitos, né, do livro para adaptação para
a Walt Disney Studios, que tomaram o livro como base do clássico de 1942, né? Essa animação Bambi. Vou colocar aqui a tela para vocês dos créditos iniciais do filme Bambi, de 1942. Anos 30 do século 20, como se pode imaginar, a vida na Áustria, né, se tornou muito perigosa para judeus de destaque. E em 1936, Adolf Hitler bane, né, os livros de Felix Salten dos seus territórios dominados, né? 2 anos mais tarde, né, 1938, depois da anexação da Áustria pela Alemanha, Felix Salten se muda para Zurique, na Suíça, aonde ele vive até sua morte em 1942, justamente o ano do lançamento do filme Bambi. Além de Bambi, em português, através da Melhoramentos, principalmente, há outras traduções de clássicos, né, de livros muito famosos do Felix Salten, todos eles nessa linha da ecocrítica, né, que vai servir como corpus a essa linha de pesquisa recentíssima e super interessante. Logo mais vai ter entrevista aqui sobre zoopoética. Títulos como As 15 Lebres, Florian, o Cavalo do Imperador, Perry, o Jovem Esquilo, inclusive tem filme da Disney sobre o Perry, Os Filhos de Bambi, que eu já mostrei para vocês, Rene, A História de um Cão de Guerra, Gibi, a Gatinha, Amigos de Todo Mundo e Em Boa Companhia. Né? Existem esses outros títulos do Felix Salten, todos tendo um animal propriamente dito como protagonista da história. E quando eu digo animal propriamente dito, eu já vou tocar num assunto, num tema curioso sobre Bambi, que abarca esses pressupostos teóricos, né, da zoopoética. Uma coisa é você ter um animal simbolizando algo, né, como na fábula, animais que são personificações, são animais, né, antropomórficos que personificam virtudes ou vícios humanos, né? Nas fábulas, ao vitupério, aos vícios, né? E o elogio às virtudes. E os animais estão ali, né? Como alegorias dessas ou alegorizando esses vícios ou essas virtudes. E também existe um outro tipo de animal muito presente nos contos de fadas, que é o animal metamorfoseado. Não é? É a princesa transformada em cisne, o príncipe transformado em pássaro azul, como no caso, né, do conto da Madame Noir, entre muitos outros exemplos de metamorfoses animais. E o próprio gato de botas do Perrault é um gato, né, que só por usar botas já fica bem clara a inclinação desse personagem para essa postura mais humana, né? Ao contrário da fábula, né, desse tom fabular, e do animal metamorfoseado, um animal que tem, digamos assim, consciência humana, ou age como um homem, né? Em Bambi a gente encontra uma realidade do animal propriamente dito, não é? E eu acho que aí é uma das características assim que desde o início me chamou muito a atenção nessa leitura. Foi uma grande novidade em termos de narrativa, por se tratar de uma realidade, né, não só em termos de ambiente, conflito e tudo, que tem por base a vida animal. Né? Ninguém no livro Bambi, mesmo no filme, apesar do filme ter um pouquinho mais esse tom fabular que o livro não tem, não há aqui, na obra do Salten, essa sugestão, esse tom fabular, não é? E nem essa antropomorfização dos animais. Né? Eles agem como animais, eles se apaixonam, né? Tem a época em que o Bambi atinge essa maturidade e ele vai agir de acordo com seus instintos
não é? Vai se tornar agressivo, vai atacar outros de sua convivência ali, né? Outros machos de sua convivência, para poder defender a sua paixão, seu amor pela Faline, né? Entre muitas outras coisas que eu vou comentar. Então, assim, eu revi ontem à noite o Bambi e fiz algumas anotações para comentar com vocês antes de trazer alguns trechos do livro. Então, eu vou começar falando do filme, e aí, a partir do momento em que eu passar para o livro, a gente vai fazendo esses comentários sobre o que mudou. Já adianto que não foi tanta coisa assim, né? A história, esse narrema, essa estrutura mínima da narrativa permanece a mesma, porém, uma coisa que eu anotei, e de cara, talvez seja a principal mudança realizada, interartística, né, realizada nessa adaptação, o filme gasta muito tempo com personagens e acontecimentos que não fazem a história avançar, não é? Tem todo aquele tom musical, orquestrado, né, de coro, né, de coral, canto coral, típico, né, das animações Disney clássicas, mas assim, há algumas cenas, por exemplo, como Bambi e o coelho, né, o tambor, brincando no gelo, que é algo completamente aleatório, no sentido de não contribuir com o avanço da narrativa. Primeira coisa, o filme torna a história mais fabular, né? Dá esse tom mais antropomórfico aos personagens, coisa que a gente não encontra no livro do Felix Salter, né? Aliás, eu diria que é um livro juvenil, né? Um livro para leitura assim, mais young adult. Vocês vão perceber, jovem adulto, vocês vão perceber, através de alguns trechos que eu vou ler para vocês, que ele traz um registro linguístico que não é básico, né? Não é aquele cujo público-alvo, em termos de camadas de compreensão, né, da língua, seja o público infantil. É claro que isso não é regra, né, porque isso vai depender, claro, do repertório, varia de criança para criança, é um absurdo até etarizar essas coisas, mas em termos gerais, eu diria que é um livro mais voltado ao público juvenil e jovem adulto, né? Há algumas passagens aqui que só um leitor um pouco mais do intermediário para frente compreenderia de fato o que se passa, e até em termos sexuais, digamos assim. Então essa é a primeira coisa que eu anotei. O filme torna a história um pouco mais fabular. Torna a história um tanto fabular. A Sinfonia da Floresta. Isso é algo super interessante e que permanece, de certa forma, foi muito bem adaptado na animação. Tanto que, não é, em 1943, Bambi recebeu 3 indicações ao Oscar, todas elas relacionadas ao áudio. Então, melhor trilha sonora, melhor som e melhor canção original, com Love is a Song, né? O amor é uma canção. A Sinfonia da Floresta é algo que chama a atenção, tanto no livro quanto no filme. Nos minutos iniciais do filme da Disney, os animais ainda não falam, não é? Tudo funciona nesse ambiente selvagem e da comunicação interna. Quando eu digo que eles não falam conosco, não é? Eles não falam com a linguagem do homem, não é? Com a língua humana, mas eles estão ali relacionando-se entre si com todos esses sons, né, específicos e sons dos derredores, né, da água caindo, das folhas, do vento soprando nas folhas, dos pássaros cantando, de animais bicando, de frutas caindo, enfim. Existe uma linda sinfonia natural que é muito presente no livro e que nos minutos iniciais da adaptação da Disney, isso foi belamente mantido.
Assim que o Bambi nasce, isso é uma coisa curiosa, que é uma mudança bastante interessante, essa ave barulhenta, não é? Que é muito presente no livro, no filme nem tanto, existe mais o fazão e aquela família de codornas, né, no livro, já anuncia que a new prince is born, o novo príncipe nasceu. Então ele já, no filme a gente já conhece o Bambi com esse status de príncipe, né, de realeza. Acontece que no livro não é bem assim. De fato, ele é filho do príncipe, ou seja, ele é filho do macho dominante, não é? Que comanda ali o grupo, né, a manada de corsos. E aí vem o primeiro grande asterisco. O Bambi não é um veado. O Bambi não é um cervo. O Bambi é um corso, né? O masculino da corça, né? Esse animal que é símbolo, né, de Ártemis, da deusa da caça, também imortalizado por um dos 12 trabalhos de Hércules, né, a caça à corça de Cirineia. Só que a adaptação da Disney fez essa mudança em termos de espécie de animal e em termos de ambiente, de ambientação. Porque o corso, ele é um animal típico da Europa. Porém, para que o público ficasse um tanto mais... o público norte-americano ficasse tanto mais acostumado ou simpatizasse mais com o ambiente, esse filme acabou sendo inspirado nas florestas do oeste dos Estados Unidos. Então, assim, um artista dos estúdios Disney passou vários dias nas florestas de Vermont e do Maine, fotografando e filmando os ambientes para a elaboração, né, desse cenário natural do filme Bambi, que passa a ser um cervo, né, um veado, aqueles chifres grandes dos príncipes, do príncipe que aparece na animação, não é outra espécie, né? Não existe essa galhada imensa na raça, né, nessa espécie dos corsos, né? Eu peguei aqui uma notinha da Wikipedia para ler para vocês, que diz assim: a corça é o menor cervídeo europeu, variando de 95 a 135 centímetros de altura e pesando entre 18 e 29 quilos, né? Bem diferente daqueles grandes cervos das florestas norte-americanas, né? Com aquelas galhadas imensas. A pelagem varia de cor e comprimento, sendo curta e avermelhada no verão, longa e marrom acinzentada ou castanho acinzentada no inverno. As galhadas, presentes só nos machos, são curtas e pontiagudas. Eu vou colocar aqui uma imagem de um corso para vocês. São usadas na disputa por fêmeas durante a época de reprodução no verão. No outono, as galhadas caem para crescerem novamente na primavera. Que no livro, né, do Felix Salten, os corsos tratam, né, inclusive o Bambi, essa galhada como uma coroa, né? Eles admiram muito a coroa dos corsos já sexualmente desenvolvidos, né? A média de vida de uma corça jovem é de 8 anos, de uma corça selvagem é de 8 anos, podendo chegar aos 14 anos. A corça alimenta-se de folhas, brotos, cascas de árvores e também de plantas cultivadas. A temporada de reprodução da corça é no alto verão, quando os machos se tornam territoriais. O cio das fêmeas ocorre mais cedo do que os demais cervídeos, graças a uma adaptação evolutiva. O embrião da corça passa por um processo chamado de implante atrasado, que permite o filhote nascer durante a primavera, como acontece com o Bambi e também no final com os filhos do Bambi, né? A gestação é de em torno 300 dias, ao fim dos quais nasce um ou raramente 2 filhotes. É bastante raro nascer 2, né? Tanto que no final, né, do filme, quando aparecem os filhotes do Bambi, os animais ali ao redor comentam desse grande feito, né, desse grande acontecimento, que é o fato de ter nascido 2 príncipes, né?
aparentemente um príncipe e uma princesinha. Os filhotes nascem com marcas brancas características sobre os flancos, que desaparecem passados cerca de 2 meses. Após esse período, o filhote é desmamado, permanecendo com a mãe até o nascimento da próxima ninhada. Ou seja, o filhote, depois que desmama, ele vai ficando junto da mãe até que nasça a próxima ninhada, como exatamente acontece aqui no livro. Antes da mãe do Bambi morrer, né, que é o que torna esse filme o primeiro lugar lá dos que mais fazem chorar, a mãe já dá um chega para lá nele, não é? Quando ele já sabe comer sozinho, ele sabe se virar, enfim. A corça é normalmente um animal de hábitos solitários, preferindo realizar suas atividades durante o nascer e o pôr do sol. O que também se encontra, é claro, aqui no livro Bambi, né? Raramente eles estão juntos, né, em manadas, só em certos momentos quando eles vão para a campina, né, para esse lugar aberto que é bastante perigoso, que é onde eles ficam mais suscetíveis a serem encontrados pelo homem. No filme, né, na adaptação da Disney, há uma grande centralidade na figura do Bambi, né? Ele é tratado como príncipe da floresta, algo que não acontece necessariamente no livro, tá? Os parentes da mãe do Bambi vão falar, né, que lindo príncipe, não sei o quê, mas assim, todos os filhos do macho dominante são príncipes, não é uma exclusividade do Bambi. Um deles, é claro, o que mais se destacar em termos de dominância vai ocupar o lugar, né, do alfa, né? Outra coisa curiosa, esses personagens que vão acompanhar o Bambi no filme da Disney, a coruja, o coelho, né, que é o tambor, e o gambá, que é a flor, eles não são personagens nem um pouco relevantes. Primeiro, não tem gambá nenhum na história do Felix Salter. Existe uma família de coelhos que é completamente secundária, assim, não tem relevância alguma para a história. Há até uma passagem bastante triste numa das cenas de caça que eu vou ler para vocês, mas não existe essa amizade do Bambi com animais de outras espécies, né? Ele tem uma certa proximidade, ele conversa com vários animais, cada um com suas características, uns um tanto mais sérios, outros que falam demais, como as pegas, outros fofoqueiros, outros incentivadores, como os esquilos, mas assim, não existe nenhum animal que de fato o acompanhe em termos de jornada, né, como um amigo ao longo de toda a narrativa. Outro momento do filme em que é dado muito destaque é na questão do quando chega a primavera, do relacionamento amoroso com os outros animais. Então, assim, aquela coruja, ela faz um grande discurso, né, sobre o amor, né, sobre os sintomas do amor, até bastante engraçada essa cena. E aí, esses amigos do Bambi vão deixando ele, né, ao longo do caminho. Primeiro o gambá, né, que se apaixona por uma gambazinha, depois o coelho tambor, que vai encontrar uma coelhinha, e na sequência o Bambi já vai se encontrar com a Faline. No filme, o Bambi leva um tempo, né, para aprender a andar, para aprender a falar, algo que não acontece na natureza e no livro, no caso, né? Esses filhotes de cervídeos, em geral, apesar de nascerem bastante suscetíveis aos caçadores, né, e aos predadores, eles já nascem bastante prontos, né? Em algumas horas já estão andando super bem, correndo super bem, pulando, enfim, numa velocidade incrível. E já começam em pouco tempo, começam a comer e a se virar sozinhos. É interessante quando ele conhece a chuva, no filme, né, a primeira tempestade, quando ele conhece a neve, quando chega o inverno, os sons da floresta, os cheiros da floresta. Ele vai conhecer a campina, não é? Quando já está andando e falando, que é esse lugar bastante perigoso, né, que a mãe dele vai inserindo aos poucos, né, na realidade dele, é sair da campina, ensina a ele que ele tem que sair correndo ao menor sinal quando a mãe disser, não olhar para trás, não esperar por ninguém, porque há muitos perigos nessa campina aberta. Perigos que ele ainda não entende, que ele vai entender depois do que se trata.
Quando ele encontra a Faline pela primeira vez, há esse reconhecimento, essa fratura, né, entre eu e o outro. Ele nunca tinha visto um outro filhote de corso. Ou melhor, ele nunca tinha visto outro corso, outra corça, a não ser sua mãe, né? Então ele encontra outros de sua espécie pela primeira vez na Campina, né? Quando ele vai e conhece sua tia, que no livro tem nome. É a tia Ena. A tia Ena tem 2 filhotes. A Faline, que aparece na adaptação, e o Gobo, que é o irmão da Faline, que é um personagem muito importante para o livro. O Gobo é esse filhote de corso que é bastante controverso em alguns momentos da narrativa. Ele é fraco, ele é desajeitado, ele não tem muita noção assim, dos perigos, né? Ele é bastante, digamos assim, não é tímido, a palavra certa não é tímido, mas ele não tem essa malícia, digamos assim, necessária para sobreviver nessa crueza de uma floresta que está sendo constantemente visitada pelo homem, né, com suas armas de fogo. Ele não tem essa percepção, né, ele não tem esse tino de sobrevivência. Há o grande príncipe na floresta, né, o grão-príncipe, esse macho dominante que aparece de vez em quando, que é o pai do Bambi, né, e de outros filhotes também, que até a tia Ena e a mãe do Bambi vão dizer para ele, quando ele vê pela primeira vez esses corços com chifres, algo que chama a atenção, não é? Esses animais que para eles são coroados com esses chifres, ele pergunta quem são e a tia Ena vai responder, esses são os pais, né, os pais de vocês. Eles não convivem com esses pais. Aliás, o Bambi praticamente não fala com esse pai até determinado ponto da narrativa, um ponto bastante avançado da história. Eles são bastante distantes, e como a gente viu na descrição do comportamento da espécie, né, eles são animais bastante solitários, não são animais que costumam ficar reunidos em um grupo grande, né, em manada. O voo dos pássaros, tanto no livro quanto no filme, anuncia o perigo, né? Quando as pegas começam a voar, os fazões e tudo mais, é necessário sair correndo ou se esconder. E o homem, isso é uma coisa muito central, o homem já é citado no primeiro tiroteio que acontece no filme, né? Então, assim, no livro há um mistério sobre quem é ele, o que é de fato ele com E maiúsculo, né? Muitas pessoas acreditam que possa se tratar, antes de saber que se trata do homem, que eles estivessem falando de Deus, né? Ele com o E maiúsculo, mas esse ele do qual o narrador de Bambi fala é o homem, essa figura descrita com uma aparência muito estranha aos corços, exala um cheiro muito insuportável para o nariz, né, dos corços, e tem uma coisa curiosa que é um braço a mais. O que é esse braço a mais que abaixa e levanta, que cospe fogo? É a arma, né? Que os corços não sabem do que se trata. Mas a gente, que é o leitor humano, né, o leitor homem, sabe do que se trata. Mas como aqui o livro é pela perspectiva dos animais, há muitas teorias do que seria essa espécie de terceiro braço, que é um braço cuspidor de fogo, né? Eles acreditam que o homem ele é feito de fogo por dentro, né? E ele atira esse fogo que vem de dentro dele, o que é muito, muito triste, né, e curioso. As estações do ano bem demarcadas, tanto no livro quanto no filme: verão, outono, inverno, primavera. Há um diálogo incrível no livro, quando as folhas começam a cair, sobre o tema da morte, que eu vou ler para vocês, vale muito a pena. Eu vou ler várias passagens icônicas desse grande livro, que eu considero eclipsado pela simplicidade da narrativa fílmica. Outra coisa, essa penúria de comida no inverno é bastante cruel no livro, e também é demarcada com um pouco menos de tristeza no filme. E a mãe vai morrer também no inverno, né? Quando ambos estão sozinhos em cena.
o que vai potencializar o sofrimento, no caso da adaptação da Disney. Porém, a cena da morte da mãe no livro é uma cena apoteótica em que muitos outros animais estão envolvidos na história de uma grande investida do homem na floresta. Então, assim, são vários animais que vão morrer nessa ocasião. O Bambi vai ver cenas horríveis e traumáticas ao longo de sua escapada. Também vou ler para vocês um trecho, tá? Tem spoiler, né, gente? A gente faz não desaconselho ou melhor, aconselho que leiam o livro Bambi, né? Todo mundo conhece o filme, então assim, não é spoiler dizer o que vai acontecer, mas é uma experiência completamente diferente, assim, muito madura a escrita dessa história. Então a cena da morte da mãe do Bambi, né, essa cena, esse clímax, né, do filme da Disney, e que faz as pessoas chorarem, é uma cena muito mais medonha e alucinante e sabe, com muitos acontecimentos ao redor, uma morticínio num grau muito maior no livro do que no filme. No filme, uma outra diferença é o príncipe que vai anunciar a morte da mãe do Bambi para o Bambi, enquanto no livro é basicamente uma senhora, a Nétala, uma corça já um pouco mais idosa, que vai dar a entender para o Bambi que a mãe dele não vai voltar mais. E nessa cena do filme, quando o grande príncipe anuncia para o Bambi a morte da mãe, ele vai finalmente chamá-lo de filho. Ele vai dizer, vamos, meu filho, e vai levar o Bambi com ele. Quando começa a temporada do romance, logo em seguida, na primavera, né, o Bambi já aparece crescido com seus chifrinhos, né? E outra coisa, no filme, é claro, não é informado que a Faline é prima do Bambi, né? Até porque seria uma sugestão de incesto para um filme infantil, né, juvenil. Mas ela é prima do Bambi, direta, parente de primeiro grau. Ele luta com outros machos no filme também, diante da Faline, só que no filme são machos desconhecidos por ele, né? Não são personagens não são pessoas próximas, enquanto no livro são machos que ele conhece. São machos mais velhos do que ele, que já haviam o irritado, né? Já haviam menosprezado ele anteriormente, em outras cenas. Então é meio que uma revanche quando ele se torna maduro sexualmente e vai travar essa luta contra os outros machos, que eu vou ler para vocês também. Na cena, né, de luta do filme da Disney, essa cena acontece nas sombras, né? Não sabemos quem está batendo, quem está apanhando, até o final, em que o Bambi aparece como vitorioso, né? Uma luta bastante intensa, mas não tão intensa quanto no livro. O encontro do Bambi com o grande príncipe, né, ele deixa a Faline um pouco de lado e e o homem se aproxima da aldeia, né, o homem se aproxima com suas aldeias, vai criando novas aldeias cada vez mais próximas à floresta. E aí vai acontecer aquela grande confusão, o fazão, aquela cena do fazão, que é muito interessante, acontece no livro também, que os outros fazões pedem para aquele fazão não sair voando naquele momento, ficar escondido, permanecer abaixado, né, na sua toca subterrânea, mas o fazão está desesperado e sobe voando. E aí o homem atira e o fazão cai. Essa cena da morte do fazão, que aparece no filme, também aparece com mais descrição no livro. Vem a cena dos cachorros perseguindo, né, a Faline. É uma cena curiosíssima e muito interessante no livro, que na verdade ninguém persegue a Faline, sim uma raposa, né, no livro. Já estou terminando minhas considerações sobre o filme, tá? Para partir para o livro, para essas cenas que eu falei para vocês. O Bambi é baleado, né? É salvo pelo Grão Príncipe, que acontece também no livro. É
porque o Grão-Príncipe também havia sido baleado, né? Então ele sabia mais ou menos o que fazer para não morrer. Acontece aquele incêndio na floresta, que não acontece no livro, né? Que faz... Inclusive, quando o Bambi é baleado, logo na sequência vem a cena do incêndio na floresta, aparece que o incêndio começa por conta de um churrasco, né? De uma fogueira. Dá a entender que eles estão assando o Bambi, né? Talvez a gente pense, poxa, o Bambi morreu e agora virou churrasquinho. Mas na verdade não, tá? Ele estava vivo. E essa cena do incêndio na floresta, no filme Bambi, lembra muito aquele incêndio também que vai acontecer em Mowgli, né? No outro filme. Algo que não acontece no livro. A Faline vai reencontrar o Bambi no final, e a história no filme vai terminar da mesma forma que começou, ou seja, com o nascimento dos filhos do Bambi. Só que sem o Bambi na cena, só com a Faline. Assim como foi no início do filme, em que o pai do Bambi não estava na cena, só aparecia a mãe e ele. Porque depois da temporada de reprodução, os machos não têm mais tanto contato assim com as fêmeas e os filhotes. Tá? E aí o filme vai terminar com aquela cena icônica da saída do antigo príncipe, né, do topo da pedra, e a ascensão do Bambi a esse lugar de macho dominante. Então vamos lá. Algumas cenas que eu separei para vocês do livro, para vocês perceberem o tom da história, tá? Vão ser alguns trechos um tanto compridos que eu vou ler para vocês. Logo de início, olha só como o tom da descrição desse ambiente em que vive o Bambi e a mãe. O pequeno cambaleava um pouco, entre carinhos e lambidas que o tocavam com suavidade aqui e ali. Ele se encolheu um pouco e ficou parado. Sua pelagem vermelha, que ainda estava um pouco desgrenhada, tinha finos salpicos brancos e no rosto confuso de filhote ainda havia uma expressão profundamente sonolenta. Ao redor cresciam avelaneiras, cornizos, abrunheiros e jovens sabugueiros. Altos bordos, faias e carvalhos formavam um teto verde sobre o bosque cerrado e brotavam do solo firme e marrom escuro samambaias, ervilhacas e sálvia. Bem embaixo aninhavam-se na terra as folhas de violeta, que já haviam florescido, e de morangos que já haviam começado a florescer. A luz do sol matutino esgueirava-se pela folhagem densa como um fio diáfano dourado. A floresta inteira ecoava várias vozes, era cruzada por elas, bem como por uma agitação alegre. O papafigo vibrava sem cessar, as pombas arrulhavam e as andorinhas piavam, os tentilhões batiam as asas, os abelharucos pipiavam. O que atravessava essa cantoria era o grito que os gaios soltavam, e a provocação zombeteira das pegas, o rompante tom metálico do cacarejar estilhaçador dos fazões. Às vezes, o gritinho agudo de um pica-pau cruzava todos os cantos. O grasnado do falcão ressoava claro e penetrante sobre a copa das árvores, e o coro rouco dos corvos era ouvido o tempo todo. Uma dificuldade que eu tive ao ler o livro, é claro, foi conhecer todas as espécies animais aqui citadas, e o autor faz questão de atribuir o nome específico do som emitido por esse animal, né, ao animal. O que faz todo sentido em uma obra que se propõe a ser uma representação da vida na floresta. A primeira cena em que o Bambi se depara com a crueza da vida selvagem, ele vê um furão caçando um camundongo, né? Ele mata o camundongo, o furão, e come, né? E aí ele vai perguntar para a mãe, o que foi aquilo? Nada, tranquilizou a mãe, mas eu vi. Muito bem, disse a mãe, não se assuste, o furão matou o camundongo. Mas Bambi ficou terrivelmente assustado. Um terror grande e desconhecido envolveu seu coração. Demorou muito até que ele pudesse falar de novo. Então ele perguntou, por que ele matou o camundongo? Por quê? A mãe hesitou. Vamos mais rápido, disse ela, como se lhe tivesse ocorrido alguma coisa e ela tivesse esquecido a pergunta. Ela começou a trotar. Bambi saiu aos pulos atrás dela. Passou-se muito tempo, eles voltaram a andar tranquilamente. Por fim, Bambi perguntou apreensivo. Vamos ter que matar um camundongo? Não, respondeu a mãe. Nunca? Perguntou Bambi.
Nunca, foi a resposta. Por que não? Questionou Bambi aliviado. Porque nós não matamos ninguém, disse simplesmente a mãe. E ele vai ver outras cenas também de brigas, vai perguntar para a mãe, nós também vamos brigar por comida um dia? Né? E a mãe vai dizer não. Ele vai perguntar o que é a maldade. Ele vai perguntar para a mãe, nós vamos ficar bravos um com o outro algum dia? Ela vai dizer, não, meu filho, respondeu a mãe. Isso não existe entre a gente. Ou seja, além de ser a realidade da vida na floresta, é a realidade dos herbívoros, né? Outra cena bastante interessante é quando Bambi vai conhecer seus primos, Gobo e a Faline. Né? O Gobo não aparece na adaptação da Disney. E a tia Ena, que é a mãe da Faline do Gobo, vai dizer que filhote lindo. De verdade, muito lindo mesmo. Tão forte, que postura boa. Ou seja, o Bambi tem esse porte principesco. Ele não é tímido, desajeitado e desengonçado como o filme faz ele parecer. O Bambi ele começa a conhecer os sons e os cheiros da floresta. No capítulo 5, há uma descrição muito bonita. Agora ele já conhecia espreitar. Ele já andava bastante sozinho a essa altura. Não apenas ouvir o que acontecia, o que estava tão perto que batia por si só, mas ele conseguia espreitar de verdade, com a razão, tudo o que se movia tão sorrateiramente, cada estalo mais baixinho que o vento carregava consigo. Ele sabia, por exemplo, que ali um fazão corria pelos arbustos, conhecia bem os passarinhos suaves que estacavam às vezes. Também conhecia os ratos do campo de ouvido, quando corriam de lá e para lá e para cá, nos caminhos curtos que eles percorriam. Então as marmotas, quando estavam bem-humoradas, e corriam em círculos embaixo de um sabugueiro de forma que ele apenas farfalhava. Conhecia o chamado intrépido e claro dos falcões, e ouvia o seu tom furiosamente alterado, quando um açor ou uma águia se aproximavam, pois eles se enfureciam por ter sua área tomada. Conhecia o bater das asas dos pombos torcazes, o belo e distante farfalhar das penas dos patos e muito mais. Estava aprendendo aos poucos a farejar. Logo saberia tão bem quanto sua mãe. Conseguia puxar o ar e quase ao mesmo tempo desmembrá-lo com a mente. Essa passagem é fascinante. Ele sentia, os aromas do ar e desmembrava esses aromas com a mente. Ou seja, aqui está um trevo e o relvado, pensava ele quando o vento soprava da campina. E lá fora também estava o coelho. Eu sei bem. E de novo ele reconhecia, em meio aos aromas, as folhas e a terra, o alho poró e a espérula, que em algum lugar o furão passava. Ou a raposa, enfim, tia Ena com os filhos. Então o ar trazia informações aromáticas e ele já conseguia desmembrar essas informações com a mente, usando o seu intelecto. Uma capacidade que o homem não tem. Isso é bastante descrito aqui com cenas icônicas. Aqui o que eu falei para vocês sobre essas camadas de interpretação. Na página 67, há essa sugestão do sexo, da época de reprodução. Bambi vai dizer para o Gobo e para Faline: minha mãe saiu, disse Bambi. A nossa também, respondeu o Gobo lamurioso. Eles olharam-se e ficaram totalmente chocados. Onde elas devem estar? Perguntou Bambi. Ele quase se engasgou. Não sei, suspirou Gobo. Ele estava com palpitações e se sentia arrasado. De repente, Faline disse: eu acho que elas estão com os pais. 3 pontinhos. Gobo e Bambi olharam-na perplexos. Eles foram tomados imediatamente pelo pavor. Você disse com os pais? Quis saber Bambi trêmulo. Faline também tremia, mas fez uma cara sugestiva. Parecia que alguém sabia mais do que queria revelar. Olha só, Interessante. No capítulo 9, há essa cena que eu destaquei para vocês sobre uma conversa das folhas de uma árvore, sobre a morte, Eu vou ler para vocês, porque é bastante poético e é muito, muito interessante. As folhas caíam do grande carvalho à beira da campina. Caíam de todas as árvores. Um galho do carvalho estava bem alto sobre os outros e se estendia na direção da campina. Em sua ponta mais extrema havia 2 folhas juntas. Não é mais como antes, disse uma das folhas à outra. Não, respondeu a outra.
Hoje à noite, várias das nossas se foram de novo. Somos quase as únicas aqui em nosso galho. É o outono, né? Ninguém sabe quem vai ser atingida, disse a primeira. Quando ainda estava quente e o sol ainda dava calor, e às vezes vinha uma tempestade ou um aguaceiro, muitas de nós eram arrancadas, mesmo as ainda jovens. Ninguém sabe quem vai ser atingida. Agora o sol aparece raramente, suspirou a segunda folha. E quando aparece não tem força. Seria preciso ter novas forças. Se for verdade, comentou a primeira, se for verdade que outras vêm para ocupar nosso lugar quando formos embora, e então outra e sempre outra, com certeza é verdade, sussurrou a segunda. Nem conseguimos pensar nisso, vai além da nossa compreensão. Isso também dá uma tristeza, completou a primeira. Elas se calaram por algum tempo. Então a primeira disse baixinho para si mesma. Por que precisamos ir? A segunda perguntou. O que acontece conosco quando caímos? Nós afundamos. O que há lá embaixo? Respondeu a primeira. Não sei. Uma diz isso, outra diz aquilo, mas ninguém sabe. É uma cena que o diálogo continua, né, se desenvolvendo e é muito bonito. Bom, há esses dois machos que eu comentei com vocês que disputam, né, o território e também o amor da Faline com o Bambi. Eles se chamam Carus e Rono, tá? Eles também têm nome aqui na história. Na cena, né, no acontecimento da morte da mãe do Bambi, a esposa do coelho, né, que não é esse amigão do Bambi como aparece no filme, morre também. Então, assim, ao longo dessa corrida do Bambi para se salvar, a mãe já ficou para trás, ele vê um fazão agonizando com o pescoço torcido sobre a neve, ainda batendo as asas devagar. Ele vai encontrar a mulher do coelho, que vai dizer para ele, você poderia me ajudar um pouco? Pediu ela. Bambi olhou para ela e ficou abalado. A perna traseira dela arrastava-se sem vida na neve, que tingida de vermelho pelo sangue quente escorrido derretia. De novo ela disse, você poderia me ajudar um pouco? Ela falou como se estivesse saudável, tranquila e quase alegre. Não sei o que pode acontecer comigo, continuou ela. Com certeza não é importante. Só que agora não consigo andar. Mas no meio da fala, ela tombou para o lado e morreu. Bambi foi de novo tomado pelo horror e correu. Nessa cena, ele vai encontrar o Gobo, esse filhote um tanto despreparado, né? Esse primo dele, irmão da Faline, também tentando fugir, só que o Gobo ele entrega as pontas. Ele se afunda lá na neve, né? Que isso acontece aqui no inverno. Ele se afunda na neve e fica. O Bambi tenta fazer com que ele corra, né? Saia dali e vá procurar um abrigo, só que ele não vai, né? E todo mundo fica achando que o Gobo morreu. Só que o Gobo volta alguns capítulos adiante. Ele foi pego para ser criado pelo homem, né? E ele volta com a ideia de que o homem é bom, né? Que ele tem outros animais na casa do homem, que ele cuida e tudo mais. Só que o que ele não sabe é que, na verdade, ele está sendo criado para ser abatido. Então, assim, ele tem um discurso de superioridade quando volta, achando que conquistou o homem, né, e tudo mais, mas, na verdade, na primeira oportunidade em que o homem o reencontra, porque, na verdade, tinha fugido da casa do homem, né, fugido, assim, para ir visitar sua família, mas o homem não sabia que ele tinha fugido, ido visitar, no caso. Então, quando o homem reencontra o Gobo, sem pensar duas vezes, dá um tiro e mata, né, na cara de todo mundo. Então, assim, essa questão da amizade do animal com o homem é posta em xeque. O que vai acontecer também em relação à amizade do cão, do cachorro com os outros animais. Nessa cena de perseguição do cachorro, que ele vai perseguir uma raposa, né, e vai morder essa raposa vai ficar toda ensanguentada e se arrastando, todos os outros animais que estão vendo a cena vão reclamar com os cães, vão falar, vocês são traidores, vocês não merecem respeito, vocês trazem o homem, usando o faro de vocês trazem o homem a lugares onde ele não conseguiria nos encontrar sozinho. Então vocês são traidores. E o cão vai dizer que o homem, tudo é do homem, né? Tudo é dele. Eu estou falando o homem,
porque a gente sabe que é o homem, mas tudo é dele, né? Esse ele com com E maiúsculo. Né? O cachorro está aparelhado pelo homem. Né? Essa é a perspectiva dos outros animais. Então, o cão vai caçar a raposa para entregá-la como caça para o homem. Né? E os outros animais vão achar isso um grande absurdo. A cena em que Bambi vai lutar primeiro com o Rono, ele não vai entender o que está acontecendo, ele vai seguir os instintos. Na página 136, ele vai dizer assim: como um louco, ele avançou sobre Rono, que o recebeu com a cabeça baixada. Eles se chocaram com estrépito. Rono ficou firme e se surpreendeu, pois Bambi não se desviou. O ataque repentino também o deixou surpreso, pois não teria esperado que Bambi o atacaria primeiro. Com desconforto, sentiu a força gigante de Bambi e viu que precisava se preparar. Né? Mas o Bambi ergueu-se nas patas traseiras e se jogou de novo com força redobrada sobre o Rono, antes que ele tivesse tempo de recuperar sua posição firme. Houve um canglor claro, um retinido, pois uma ponta da coroa de Rono havia se partido. Rono achou que sua testa havia sido esmagada. Faíscas saíram de seus olhos e seus ouvidos barulharam. No momento seguinte, uma pancada violenta o acertou no ombro. Ele perdeu fôlego e caiu no chão, e Bambi ficou sobre ele, furioso. Deixe-me em paz, gemeu Rono. Bambi avançou cegamente sobre ele, sua visão piscava. Parecia não pensar em exercitar a clemência. E aí, ele também vai ter lutado nessa cena contra o Carus, esse outro macho, né, para poder lutar pelo amor da Faline. Ele perguntou para a Faline anteriormente se ela o amava. E a Faline respondeu que não estava certa disso. Porém, ao final dessa cena, depois da luta do Bambi, essa luta feroz do Bambi contra esses outros dois machos, a Faline vai dizer para ele: foi maravilhoso, disse ela com um sorriso. E acrescentou em voz baixa, séria: eu te amo. Então, aí ele conquistou o amor da Faline através da luta, né? Depois disso, acontecem algumas coisas, Bambi vai se aproximando, ele se distancia da Faline um pouco e vai se aproximando desse príncipe, né, desse pai dele. E depois que ele foi baleado, que ele quase morre, o Bambi, e ele fica muito tempo desaparecido na floresta, tanto que tem gente que acha que ele morreu, o livro nos informa que Bambi nunca mais foi além do fosso e nunca mais voltou aos outros de sua espécie. Ele só vai voltar aos outros de sua espécie ao final, e de longe ele vai ver a Faline com os dois filhotes, né? Sendo que um desses filhotes, a fêmea, lembra muito a Faline. E ele vai encontrar pela primeira vez o irmãozinho dela, né? O seu suposto filho, com a Faline, e vai conversar com ele, e vai ser essa mesma sensação do filhote para com o Bambi, né? Então ele vai olhar para esse macho dominante com esses chifres e vai ficar impressionado com o porte desse Bambi já crescido, né? Com o porte do seu pai. Existe de fato um cervo na história, né? Existe um cervo que chama muita atenção do Bambi. É um personagem secundário, mas de vez em quando ele passa pela floresta. Ele é muito maior que os outros, tem galhos, né, gigantescos, chifres gigantescos, e o Bambi se sente muito coado sempre que o vê. E tem a vontade de falar com ele, mas acha que o cervo é muito altivo, né? Que ele não quer se misturar com a gentalha. Só que o livro vai nos informar que o cervo, da sua parte, também queria falar com o Bambi. Queria se aproximar deles, mas tinha medo de ser inconveniente. Então, assim, eles não se tornaram amigos por uma certa timidez interespecífica, né? Entre essas diferentes espécies. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre Bambi. Recomendo muito a leitura, né? Inclusive, estou indo atrás desses outros títulos do Felix Salten. É uma escrita muito instigante, são enredos interessantíssimos, né? Desse ponto de vista do animal, né? E de todos desses arredores da floresta, dos acontecimentos, sons e, enfim, mistérios da floresta, sempre desse ponto de vista e com essa execução do animal ele mesmo, né? Não do animal antropomórfico.
Os Filhos de Bambi ainda não li, né? Li algumas críticas sobre ele não tão boas, mas para dar sequência a essa leitura tão magnífica e que me agradou tanto, certamente lerei oportunamente. Bom, por hoje é só. Nos encontramos de novo na semana que vem, falando sobre mais um clássico adaptado, né? O que mudou. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Bambi e notou que eu esqueci de falar de alguma coisa muito importante ou essencial, que tenha sido uma mudança bastante perceptível, deixe aqui nos comentários. Não deixe de comentar de qualquer forma o que você achou desse vídeo, porque isso ajuda o canal a ter engajamento, tá bom? Muito obrigado. Nos encontramos na próxima semana, no próximo episódio dessa série, O que Mudou. Até mais!